Vamos seguir. Então, agora a gente vai falar sobre o móvel. A gente já falou sobre a primeira variável do trabalho do mecanismo de parto, que é o trajeto, é por onde o feto vai passar até ser totalmente expulso dessa pelve feminina. E agora a gente vai falar sobre o móvel. O móvel é o feto, nada mais, nada menos que o feto, né? Então, para a gente saber e estudar agora sobre esse móvel, sobre esse feto, a gente vai falar da estática fetal, que é a posição, ou não vou falar a posição, porque vai confundir, mas é a forma como esse feto está dentro desse útero e realizando os movimentos ao longo desse trajeto. Então, estática fetal nada mais é que as relações do feto com a bacia e com o útero. E também a gente vai ver que é a relação do feto com ele próprio. Certo? Então, temos alguns conceitos de estática fetal. O primeiro deles é a atitude. A atitude fetal é a relação das diversas partes fetais entre si. Então, vamos lá. Então, o feto ele pode estar assim, fletido, ele pode estar assim, defletido, mais ou menos, ó. Isso é a relação dele com ele mesmo. Eu não estou falando nada, não tem nada a ver com a mãe, com a bacia, nada. É dele com ele. Ele pode estar assim, ele pode estar assim. Então, é ele e ele mesmo. Então, isso é a atitude fetal. É a relação das diversas partes fetais entre si. Pronto. Situação diz respeito à relação entre o maior eixo fetal e o maior eixo uterino. Queria ter um boneco aqui para apresentar, mas vamos lá. Se o eixo fetal, o eixo materno está nesse sentido, e o bebê está nesse sentido, eu tenho que a situação fetal está concordante com o eixo materno, entendem? Ó, como se estivesse desse jeito. Então, o eixo materno o eixo fetal está concordante com o eixo materno. Quando o feto está desse jeito, concordante com o eixo materno, ele está na situação longitudinal. Se o feto está com o seu eixo oposto, né, ao eixo materno, então ele está na situação, transversa, tá? Então, situação longitudinal, situação transversa. A imposição diz respeito ao dorso fetal com os pontos de referência do abdômen materno. Olha o meu celular aqui, ó. Se aqui é o dorso do bebê, vamos dizer que aqui é o dorso do bebê. Se está para cá, a posição dele é dorso à direita. Se está para cá, a posição do bebê é dorso à esquerda. Esse dorso pode ser dorso anterior ou dorso posterior. Isso é posição. Então, vejam, atitude, vou voltar. Atitude, ó, o bebê, ó, a cabeça aqui do bebê, tá? Então, atitude pode ser, ó, como ele pode virar de várias formas, ó. Tudo isso é atitude fetal. É a relação dele com ele próprio. Situação, aqui eu tenho, ó, situação longitudinal, e se eu estou com o bebê desse jeito, que é o que o pessoal chama de atravessado, eu estou na situação transversa. E posição, eu tenho dorso, sempre a relação do dorso com os pontos de referência do abdômen materno. Então, dorso à direita, dorso à esquerda, dorso anterior e dorso posterior, certo? Vamos lá. A apresentação é a relação do polo cefálico e o estreito superior da pelve, ou seja, a pelve feminina. O que é que está se apresentando primeiro na pelve feminina? É a cabeça do bebê ou é outra estrutura, ou é quadril do bebê? Então, a apresentação está relacionada, obviamente, com a situação do bebê e vai dizer qual é a primeira estrutura, a estrutura ao polo cefálico que está chegando primeiro na pelve, no estreito superior da pelve. Então, se a cabeça do feto está chegando primeiro no estreito superior da pelve, eu tenho uma apresentação cefálica. Se o que primeiro está chegando no estreito superior da pelve é
quadril do feto, então eu tenho uma apresentação pélvica, né? Então, a gente vai destrinchar cada um. E variedade de posição diz respeito à relação dos pontos de referência maternos e fetais. Vejam que, pensem que o bebê, quando está com a cabeça aqui, ó, ele pode virar de várias formas, ó. Ele pode estar assim, pode estar assado, tudo. Tudo isso é variedade de posição, é a relação dos pontos de referência maternos e fetais. E a altura da apresentação, a gente vai relembrar do conceito da outra aulinha, de trajeto duro, que vai dizer respeito à altura da apresentação, aos planos da bacia. Onde é que esse feto, no sentido, no eixo vertical, está? Está mais para cima, está mais para baixo, está mais próximo do estreito superior, do estreito inferior? Isso é a altura da apresentação, certo? Bora lá. Então, atitude fetal é a relação do bebê, do feto, com ele próprio, né? Então, essa atitude, a gente vai ter atitude fetal diferente no sentido antero-posterior. Nesse sentido aqui, ó, o feto pode fazer isso ou isso. Isso ele está fletindo ou isso ele está defletindo. E ele pode fazer as duas coisas. Isso é atitude fetal, que pode ser de um jeito ou de outro, fletida ou defletida, no eixo antero-posterior. Então, a atitude do bebê, que é a relação dele com ele próprio no eixo antero-posterior, pode ser fletida ou defletida, tá? No eixo látero-lateral, gente, ó, tentem enxergar, pensar, imaginem, por favor, a pelve, né? Então, a pelve, o bebê, ó, pensem que a pelve tá aqui, ó. O bebê, ele pode descer nesse sentido, certinho, ó. A cabeça tá bem posicionada na pelve. Mas vocês conseguem imaginar que a cabeça do bebê, ela pode descer assim, ou pode descer desse jeito. Entendem? Quando ela tá descendo certinha, ó, pensa, a pelve aqui é a minha mão, ó. E a cabeça do bebê tá adentrando a pelve. Quando ela tá descendo certinha, o bebê tá em sinclitismo. Sinclitismo. Quando a cabecinha do bebê pode estar descendo desse jeito, ó, ou então desse jeito, tortinha, é assinclitismo, tá? Então, a atitude, ó, que eu não tô falando de esquerda da mãe, direita da mãe, não quero nem saber da mãe aqui. É feto com ele mesmo. Então, ele pode estar fletido ou defletido, e ele pode estar em sinclitismo ou em assinclitismo, tá? Aí, pensando no eixo antero-posterior, o feto pode estar desse jeito, que é o fletido, ó. Fletido. Tá? Ele pode estar defletido de primeiro grau, e aí, quando eu falo, aqui é o fletido. O defletido pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Ou seja, eu posso ter graus diferentes nessa deflexão, até o extremo, né? Pronto. Então, na parte do eixo antero-posterior, eu posso ter o bebê fletido, defletido de primeiro, defletido de segundo e defletido de terceiro. Essa é a atitude fetal nesse eixo antero-posterior. Então, o bebê, quando ele está fletido, toda vez que eu tiver uma atitude fetal diferente, eu vou ter pontos de referência. Vejam só. Deixa eu voltar aqui, só para vocês entenderem. Quando o bebê está fletido, pensa, a pelve está aqui, tá? Quando eu faço um toque, qual é a estrutura que eu vou chegar aqui, para referenciar? É esse occipito. Então, quando o bebê está fletido, quando eu faço um toque, que alcanço aqui, ó, a cabeça do bebê, eu vou alcançar o occipito. Então, o occipito acaba sendo o ponto de referência quando o bebê está fletido. Quando o bebê está fletido, ó, está na pelve, o bebê está defletido de primeiro grau, ele não está assim, ele está defletido de primeiro. Aí eu toco, eu sinto
essa é a estrutura aqui, que vocês vão lembrar que é o bregma. Então, o ponto de referência para o defletido de primeiro grau é o bregma, tá? O defletido de segundo grau é esse que vai fazer isso, ó. Pronto. Esse defletido de segundo grau, ó a pelve aqui. Quando eu faço um toque aqui, ó, eu vou encostar aqui, que é esse naso, né? O ponto é o naso, ou essa sutura aqui, ó, que é a sutura metópica. Lembram dela? Enfim. E se não tá aqui, tá assim. Quando eu toco, ó, a pelve, toquei. Eu toquei aqui, ó. Então, o defletido de terceiro grau, que é esse grau extremo de deflexão, o ponto de referência é o mento, tá? Eu sei que parece um pouco complicado, mas vamos tentar ir devagar. No eixo látero-lateral, vejam só, o bebê que está descendo, ó, a pelve, a cabeça. Se ele está descendo certinho, retinho, retinho, ele está em sinclitismo. Ó, eu tenho aqui o sacro e eu tenho aqui o pubis. O bebê que é sinclitismo, que está descendo em sinclitismo, aquela sutura sagital dele, ó, essa sutura sagital, pensem assim, a sutura sagital está equidistante do sacro e do pubis. Ó, como ela sempre vai estar, ó, com distância semelhante do sacro e do pubis. Esse é o bebê que está descendo em sinclitismo. O bebê que está descendo em assinclitismo anterior, aí vocês pensam assim, ó, é aquele bebê que está, se ele está em assinclitismo, ele está mais desviado para um lado ou mais desviado para o outro. Ele não está descendo retinho. Ou ele está assim, ou ele está assado. Quanto à sutura sagital, ela está mais voltada aqui, ó, para o sacro, esse bebê a gente chama de, a gente diz que ele está descendo em assinclitismo anterior, tá? E quando a sutura sagital está desviada para o pubis, a gente chama de assinclitismo posterior. Aí vocês podem dizer assim, poxa, Marla, mas está complicado, né? Porque assinclitismo anterior é o que está com a sutura sagital desviada para o sacro, e assinclitismo posterior é o que está com a sutura sagital desviada para a pubis. Não seria o contrário? Não, é isso mesmo. Por quê? O nome assinclitismo, o nome anterior, o anterior posterior, ele quer se referir ao osso parietal que está em predominância. Se você considera o osso parietal anterior ou posterior, quando ele desvia a sutura sagital para o sacro, qual é o parietal que está em predominância? É o parietal anterior, certo? Nessa descida. Então, se é o parietal anterior que está em predominância nesse trajeto, né, já que a sutura sagital foi desviada para o sacro, então eu tenho o assinclitismo anterior. Se é o parietal posterior que está em predominância, ó, a sutura sagital desviou para o pubis. Quase que eu não estou vendo o parietal anterior. A predominância aqui no trajeto está do parietal posterior. Então, ele está em assinclitismo posterior. A obstetrícia ama epônimos, né? Então, ela fala que o assinclitismo anterior é chamado de obliquidade de Nageli. Por que, Marla? Não sei, porque quiseram dar esse nome. E o assinclitismo posterior, que é esse da sutura sagital desviada para o pubis, é chamada de obliquidade de Litzmann. Então, vocês decoram esse nome, porque, por vezes, em algumas questões, podem encontrar dessa forma, tá? E o sinclitismo é quando a sutura sagital está equidistante do pubis e do sacro. Ok? Pronto. Passamos de atitude, que eu acho que talvez seja o mais complicadinho. Aí, situação é ótimo, é muito fácil. Então, a situação, ó, quando o bebê está no mesmo eixo da mãe, ó, o celular, mesmo eixo, né? Da mãe, ele está em situação longitudinal. Se ele está no eixo oposto, ele está em situação transversa. Boa parte dessas gestações estão em situações longitudinais. Apenas 0,5 a 1% eu estou em situação transversa. Apresentação. Os bebês que estão em situação longitudinal, ó, no mesmo eixo da mãe,
ele pode estar com a cabecinha para baixo, ou seja, o polo fetal que primeiro chega no estreito superior da pelve é o polo cefálico. Então, a apresentação é cefálica. O polo fetal que primeiro adentra aquele estreito superior da pelve, aqui agora é o quadril. Então, é a apresentação pélvica, tá? E aqui eu tenho aquela situação transversa, o bebê está atravessado, né, como chamam. Então, nessa situação, o que está chegando primeiro do bebê é essa região aqui, ó, como se fosse dorso. Por isso que a gente chama de apresentação córnica, tá? Então, quando eu tenho situação longitudinal, obrigatoriamente, eu posso ter ou a apresentação cefálica ou a apresentação pélvica. Quando eu tenho situação transversa, obrigatoriamente, a apresentação é córnica, tá? E aí, a gente vai agora para as variedades de apresentação. Vamos lá. Então, nas variedades de apresentação, a gente retoma os conceitos de atitude, porque vão ser semelhantes aos conceitos de atitude fetal. Então, quando eu digo que o bebê pode se apresentar dentro da apresentação cefálica, ele pode estar de várias formas, as várias formas de apresentação dizem respeito à forma de atitude fetal. Então, a apresentação cefálica, eu posso ter o bebê fletido, as variedades fletidas, defletidas de primeiro grau, defletida de segundo grau e defletida de terceiro grau. E a gente vai relembrar aqui, ó, os pontos de referência. Occipital, quando está fletido, quando está defletido de primeiro grau é o bregma, quando está defletido de terceiro grau é a sutura metópica ou naso, e quando eu estou defletido de terceiro grau é o mento, tá? Então, essas são as várias formas que ele pode se apresentar, que ele pode estar na apresentação cefálica. Nas variedades de apresentação pélvica, a gente tem o bebê quando tá, ó, ele tá, o primeiro polo que está chegando no estreito superior da pelve é o quadril. E aí ele tá com a perna dobradinha, ó, a perna dobrada. Esse é o chamado pélvica completa. Tá? Então, as pernas dobradinhas, entre elas, é a pélvica completa. Quando ele tá com as pernas estendidas, ó, é o chamado pélvica incompleta modo nádegas, ou também quando ele está com alguma perna estendida a ponto de exteriorizar não propriamente, mas chega primeiro um membro, então eu tenho o pélvica incompleta modo pés. Pélvica completa, ele está todo dobradinho, pélvica incompleta modo nádegas, com as pernas estiradas para cima, né? E o pélvica incompleta modo pés, quando um pé está em prolapso, chegando primeiro ao longo desse trajeto, tá bom? E aí, agora a gente tem o conceito de variedade de posição. Tentem imaginar essa pelve óssea aqui, tá? E tentem imaginar também uma cabecinha aqui dentro dessa pelve. Toda vez que a gente falar de variedade de posição, a gente precisa relembrar qual é o ponto de referência para aquela variedade, daquela apresentação e variedade de apresentação. Por exemplo, o bebê que está fletido, qual é o ponto de referência? O occipito. Então, esse occipito, ó, vamos lá, pelve, aqui, pelve, e o bebê está fletido. Quando ele está fletido, ainda que ele esteja em sincretismo, ele pode estar, ó, assim, mais para cá, um pouco virado. Tudo isso agora é variedade de posição, tá? Então, quando aquele ponto de referência, o occipito, ele está ou virado para um lado ou virado para o outro, eu vou dizer que ele está na variedade occipito transversa direita ou occipito transversa esquerda, entende? Então, variedade de posição, gente, é uma nomenclatura que eu vou associar o ponto de referência a essas estruturas da pelve, que pode estar à direita ou à esquerda, mais próxima ao pubis ou mais próxima ao sacro.
Tudo que está mais próximo ao pubis eu vou chamar de anterior, obviamente. Tudo que está mais próximo ao sacro eu vou chamar de posterior. E eu vou seguir o direita e esquerda. E se está totalmente direcionado ao pubis, eu vou chamar de púbico. Se está totalmente direcionado ao sacro, eu vou chamar de sacro. Então, vejam só. Aqui, ó, vamos supor que o occipito está direcionado ao pubis, sacro. E se o occipito está chegando primeiro, está mais direcionado para essa região, mais próxima do pubis. Então, aqui é o occipito, esquerda da mãe, anterior porque está mais próximo ao pubis. Ou occipito, direita da mãe, anterior porque está mais próximo ao pubis. Aqui ele pode ser occipito, esquerda, transverso, ou occipito, direita, transverso. Occipito púbico ou occipito sacro. E se tivesse também assim, na diagonal, mais voltado para baixo? Então, ele seria occipito esquerda, posterior. Se tivesse para cá, occipito direita, posterior. Certo? Então, as variedades de posição é uma combinação do ponto de referência com as estruturas maternas, se estão mais à direita ou mais à esquerda, para a direita ou para a esquerda, e se estão mais próximas ao pubis anterior ou mais próximas ao sacro posterior. Entendido? Vamos lá. E aí, só para a gente relembrar os pontos de referência, porque é que eu falo occipito, bregma, se alguém ainda não entendeu, então vamos relembrar. Então, a gente tem aqui os ossos da fronte, né? Então, eu tenho a sutura metópica, a sutura coronal, essa daqui, ó. Sutura coronal, sutura metópica. Aqui os ossos parietais, os ossos temporais, os ossos parietais. Entre os ossos parietais, aqui eu tenho a sutura sagital, aqui eu tenho o osso occipital, certo? E aqui no fundo eu tenho a sutura lambidoide. Entre esse osso temporal e os parietais, eu tenho essa fontanela anterior, né, que é chamada de bregma e tem formato de losango, tá? E entre o osso occipital e esses parietais, eu tenho essa fontanela posterior, que é chamada de lambda, tá? Então, bregma, a fontanela com formato de losango, e lambda, fontanela com formato de triângulo. Ah, isso é besteira. Não é besteira não, tá? Porque quando a gente vai, isso aqui é bem prático mesmo, quando a gente está no toque vaginal, para tentar definir a atitude fetal, porque isso é muito importante, isso faz a gente prever um parto mais difícil ou menos difícil. Estática fetal não é só questão de prova, não, muito pelo contrário, estática fetal é muito importante na prática, demais, tá? Então, quando a gente vai fazer o toque vaginal, para eu saber se esse bebê está fletido, ou seja, se ele está ótimo para o parto, ou se ele está com algum grau de deflexão, que pode ser péssimo para o parto, eu preciso identificar esses pontos de referência. Então, se eu estou lá palpando uma estruturazinha molinha, né, em formato triangular, eu estou notando que ele está com o ponto de referência o occipito, então ele está fletido. Se eu toco lá um ponto de referência molinho, que tem o formato de losango, eu estou tocando bregma. Então, esse bebê não está fletido, ele está defletido, tá? E tudo isso é importante para eu saber esses graus de deflexão, porque para o parto, para eu entender a dinâmica e o progresso do parto, isso é muito, muito importante, tá? E aí, as suturas, vocês lembram, né? A sutura coronal, essa daqui é a sutura metópica. Entre os parietais, eu tenho a sutura sagital. E lá atrás, entre os parietais e o occipital, a sutura lambidoide. Aí, vejam só, toda a estática fetal, né? E toda a apresentação e as variedades de apresentação, eu vou ter um ponto de referência e uma chamada linha de orientação, né, que também são
é um conceito também que diz respeito a essa referência anatômica para cada tipo de variedade de apresentação, e que também várias vezes cai em prova, então a gente precisa saber também. Vamos lá. No bebê que está fletido, o ponto de referência é o occipito ou lambda. Então, o occipito, que é o ponto de referência, vai determinar a letrinha O como símbolo e nas variedades de posição também. O ponto de referência é o lambda e a linha de orientação é a sutura sagital. Quando o bebê está defletido de primeiro grau, o ponto de referência é o bregma, ó, aqui, e a linha de orientação é a sutura sagito-metópica, ó, sagito-metópica, tá? A sagital e a metópica. Quando o bebê está defletido de segundo grau, o ponto de referência é o naso ou a glabela, ó, e a sutura que está, a linha de orientação é a própria sutura metópica. E quando o bebê está defletido de terceiro grau, o ponto de referência é o mento, e a linha facial, a linha de orientação é a própria linha facial. No fletido, o símbolo, não, a letra de referência é o O. No defletido de primeiro é o B de bregma. No defletido de segundo é o N de naso. E no defletido de terceiro é o M de mento. Ah, para que eu quero saber essas letras? Porque aqueles pontos, aquelas variedades de posição que eu falei, occipito esquerda posterior, occipito direita anterior ou posterior, enfim. A primeira letra é essas daqui, ó. Então, por exemplo, se ao invés de fletido, ele está defletido de primeiro, a variedade de posição não vai ser mais occipito esquerda anterior, occipito transversa, vai ser bregma esquerda anterior, bregma transverso. Entendem? Vocês anotem todas as dúvidas, porque eu sei que é uma aula densa, para a gente tirar as dúvidas também na aula síncrona, tá? O bebê de apresentação pélvica, o ponto de referência é a crista sacrococcígea e a linha de orientação é o sulco interglúteo. A gente vai fazer o símbolo, a letra de referência é o S, e o bebê que está na situação transversa, a apresentação córmica, o ponto de referência é o acrômio e a linha de orientação é o dorso, então eu vou me guiar pelo acrômio e vou colocar o Azinho de acrômio, tá bom? Certo. Aí tem uma coisa muito interessante na prática para vocês entenderem. Ó, vejam só. Vejam essa cabeça do bebê. Quando o bebê está defletido, o diâmetro, o maior diâmetro da cabeça dele que está passando é esse aqui, ó. Suboccipito bregmática. Ó como ele tá. Tá? Então, é esse o diâmetro que está passando. Suboccipito bregmática. Suboccipito bregmática. Quando o bebê está defletido de primeiro, ele está assim, né? Então, defletido de primeiro grau, o diâmetro dele é esse diâmetro aqui, ó. Occipito frontal, tá? Occipito, tá no osso occipital e frontal, tá? Occipito frontal. Esse diâmetro aqui é em torno de 12 centímetros, o primeiro diâmetro que eu falei é em torno de 9,5. Quando o bebê está defletido de segundo, o diâmetro dele é esse aqui. Ó, ele está defletido de segundo. O diâmetro dele é esse aqui. Ó, mento e essa parte aqui, acima do osso occipital. Esse diâmetro eu chamo de vértico mental. E esse diâmetro tem em torno de 13,5 centímetros. E quando ele está defletido de terceiro grau, o diâmetro é esse, ó. É o submento bregmático. Esse diâmetro submento bregmático é semelhante ao diâmetro suboccipito bregmático do fletido. Também é de 9,5. O que é que vocês entendem com isso? O diâmetro do fletido é 9,5, o defletido do terceiro grau é 9,5, tá?
o diâmetro do defletido do primeiro grau é 12 centímetros e o maior diâmetro do defletido do segundo grau é 13,5. Logo, o parto vaginal mais improvável, ou seja, mais difícil, porque a gente poderia achar assim, tá? O pior de todos é o defletido de terceiro grau. Errado, tá? O parto mais impossível é o do defletido de segundo grau, porque o defletido de segundo grau, o que eu toco aqui ó, no naso, o diâmetro é esse, vértico mental. E esse é o maior diâmetro da cabeça fetal, que é o diâmetro de 13,5, tá? Então, o maior diâmetro do polo cefálico, mais uma vez, é esse aqui vermelho, vértico mental, que é o diâmetro do defletido de segundo grau, tá? Então, esse é o parto mais impossível, o do defletido de segundo grau e não de terceiro. Isso cai muito em prova, muito mesmo, tá? Então, se atentem com isso. E aqui, só para a gente relembrar, isso eu já tinha, até na aula de pré-natal, de propedêutica obstétrica, a gente já falou, mas a gente retoma. Para eu saber boa parte desses conceitos de situação, de posição, de apresentação, eu me baseio também, além do toque, né? Inicialmente, até no exame físico obstétrico, eu já começo a me basear em relação à situação, à posição do bebê, a apresentação, com as manobras de Leopold. Então, eu tenho que a primeira manobra é aquela que eu vou direcionar, ó, as mãos no fundo do útero, e aí eu determino o fundo uterino e determino a altura uterina. Quando eu saio da primeira manobra, eu venho com as minhas mãos, ó, pelas laterais do abdômen materno. Essa é a segunda manobra de Leopold. Essa daqui eu vou identificar o dorso, porque o lado que eu tenho mais regularidade, que eu palpo mais regularidade, é o dorso fetal. O outro lado estão os membros. A terceira manobra de Leopold é aquela em que eu vou direcionar minha mão em garra, ó, aqui, logo acima do estreito superior da pelve. E quando eu faço esse gancho logo acima do estreito superior da pelve, eu estou tentando identificar qual é o polo cefálico que está chegando aqui no estreito superior. Se é consistência óssea de polo cefálico, qual é o polo fetal, né? Se é consistência óssea de polo cefálico, ou se ou se não tem a consistência óssea, se seria quadril, tá? Ou então dorso, enfim. Então, essa é a terceira manobra de Leopold. E a quarta manobra de Leopold é aquela em que eu vou tentar adentrar minhas mãos pelo estreito da pelve feminina, para avaliar se o bebê está insinuado ou se ele penetrou nessa apresentação fetal, se ele penetrou nessa pelve, né? Então, quando eu consigo adentrar minha mão, é sinal de que o bebê, o feto, a apresentação fetal ainda não se apresentou, ainda não insinuou, ainda não penetrou nessa pelve materna. Então, ele não está insinuado. Quando minha mão não consegue adentrar essa pelve, é porque o bebê já insinuou, já penetrou. Então, ele está insinuado, certo? Essas são as manobras de Leopold da primeira à quarta. E elas, obviamente, servem para eu dizer alguns dos conceitos da estática, né? A segunda manobra dá para eu dizer sobre a situação, que é a relação do A segunda manobra dá para eu saber, a primeira e a segunda manobra dá para eu saber a situação do bebê. A segunda manobra dá para eu dizer sobre a posição, que é a relação do dorso. A terceira manobra dá para eu determinar a apresentação fetal, certo? Então, as manobras de Leopold já dão o norte em relação à estática fetal. E aí, os outros conceitos, atitude, variedade de apresentação, variedade de posição, a gente só consegue obter com toque vaginal. Pronto? Consegui, eu espero que tenham conseguido entender. Eu acho que estática fetal é o mais denso, o mais complicadinho, que precisa de mais imaginação. Mas a gente tira as dúvidas no momento da aula síncrona, ok?